Medo de fracassar é uma coisa que pode travar a sua vida. E não só em relação a você se tornar uma astróloga kármica, mas em relação a tudo. E eu entendo que tem pessoas que são mais sensíveis, são mais resguardadas, umas pessoas são mais inseguras do que outras, e isso até o nosso próprio mapa natal, ele indica, né, pelos signos, pela posição dos planetas, se você é ou não uma dessas pessoas que tem uma insegurança maior em relação à vida. Porque em relação a assuntos específicos, todos nós, todo ser humano no mundo, em alguma área na vida, ele se sente inseguro. Isso faz parte, inclusive, da posição do Saturno no mapa. Mas dependendo da composição do mapa, né, como eu falei, signo solar, signo lunar, signo ascendente, o Saturno, se ele tem uma força maior no mapa, e dependendo de outras questões, às vezes o Netuno também, ele pode dar essa insegurança, essa incerteza em relação a que caminho você vai seguir na vida. Enfim, a incerteza e a insegurança estão presentes na vida de todo mundo, e eu admito que para algumas pessoas essa insegurança ou esse medo, e principalmente o medo do fracasso, pode ser mais forte, e quanto mais forte, quanto mais você se sentir uma pessoa receosa em relação à vida, com medo de se aventurar, com medo de fazer alguma coisa, com medo de iniciar alguma coisa, e principalmente medo do fracasso, isso precisa ser visto com uma lupa para você identificar a razão desse medo, a origem desse medo e tratar, não é? Porque o medo paralisa as pessoas, o medo excessivo paralisa as pessoas, né? Para quem já estudou, entende um pouco a respeito, né, das nossas vibrações mentais, o medo nada mais é do que a falta de fé. Se você não tem confiança, você tem medo. E o medo excessivo acaba atraindo para a sua vida exatamente aquilo de que você tem medo, né? Então, a pessoa diz, nossa, eu morro de medo de ser assaltado, eu morro de medo de ser assaltado, eu morro de medo de ser assaltado. Ela pensa tanto nisso que essas ondas cerebrais acabam atraindo esse tipo de coisa para a vida dela. Então, morro de medo de cachorro. Sai na rua, encontra cachorro para todo lado, latindo, né? Ainda dizem que cachorro, ele sente, né? Ele tem um faro para o medo, e aí mesmo, né? Dependendo do cachorro também, é claro, ele vai avançar. Mas isso é uma questão da lei da atração também. Você atrai para você aquilo que você pensa. E se você pensa negativo, porque o medo né, principalmente o medo excessivo, aquele que você, né, pensa muito naquilo, ele atrai exatamente aquilo que você está pensando, aquilo do que você tem medo. Porque você fica jogando essa mensagem para o universo e o universo lê isso. E ele vai entender. Por exemplo, eu estava comentando ontem com as minhas alunas, algumas posições de planetas no mapa têm pavor de ficar sem dinheiro. Então, morro de medo de ficar pobre, morro de medo de não ter o que comer. Você está mandando essa energia para o universo reconhece essa vibração e ele não distingue se aquilo vai ser bom ou ruim para você, ele manda de volta exatamente aquilo que você está pensando. Então, é muito importante a gente se ligar naquilo que a gente pensa, porque a gente atrai exatamente aquela coisa que fica fixa na nossa mente, principalmente os nossos medos. Além disso, o medo excessivo, ele também causa problemas no corpo físico. Por quê? Porque os nossos medos, eles podem ser questões espirituais que descem, né, ou que estão no plano mental, que passam para o emocional, contaminando a nossa confiança e a nossa fé. Então, você deixa de ter confiança, deixa de ter fé, e aquilo vai para o corpo físico e se torna um cálculo renal. E se você duvida de mim, pode procurar nesses livros que falam. Tem um, inclusive, que eu indico às vezes para algumas pessoas, Como Curar a Sua Vida. Eu não me lembro direito como é o título, mas ali indica exatamente as doenças do corpo físico causadas
por medo, por tristeza, por todos os nossos sentimentos. Então, os nossos sentimentos acabam gerando questões no corpo físico, tá? A raiva, dá problema de fígado, dependendo da casa onde o Marte estiver que gere raiva, isso pode ser, às vezes, na garganta, se for uma casa 3, pode ser no corpo, se for na casa 1, você travar, enfim, tem uma série de coisas que o medo gera e os outros sentimentos também geram. Então, todo sentimento negativo acaba nos prejudicando de diversas formas, tá? Inclusive podendo travar você na vida, para a vida. Se você não busca entender a origem desse medo, se você não busca entender a razão, por que isso acontece, você não vai tratar e aí você não vai sair daquele lugar e você vai ficar cada vez mais travado, tá? Então, isso tudo para dizer que todos nós temos medo de alguma coisa e para umas pessoas o medo pode ser mais forte do que outras, né? Mas é muito importante que você enfrente, aprenda a lidar com seus medos, entenda a origem, trate, aprenda a lidar, enfrente os seus medos e vença esses medos, né? E não perca lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.